Somos felizes com o nosso Senhor Jesus. O Senhor é bom. Como desde o começo do culto, eu creio assim que o Espírito Santo está aqui, amém? O que o Marcos falou, eu acho que ele viu lá com a Patrícia o que eu ia pregar hoje. E o que o Rodrigo falou também, o Rodrigo falou que hoje era dia do quê, Rodrigo? Cadê o Rodrigo? De renovo. O Senhor quer renovar as nossas vidas no dia de hoje, amém? Você crê nisso? Você crê que Deus é poderoso para poder renovar a sua vida? Quem precisa de um renovo de Deus aqui? O dia a dia nosso é difícil, as coisas são complicadas e nós precisamos do Senhor. Precisamos de um renovo do Senhor. Então abra a palavra lá no livro de Mateus. Você que já abriu no começo do culto. Capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Irmãos, o nosso Deus, Ele é um Deus do passado, do presente e do futuro, amém? Muitas vezes nós ficamos lá no passado, não, porque Deus fez, ou às vezes vamos lá para o futuro, porque Deus fará, mas Deus faz, amém? Então em toda essa pregação eu queria que você estivesse entendendo que Deus fez, que Deus vai fazer, existem promessas de Deus para a sua igreja, para as nações, para nossas vidas, para a nossa igreja, para a nossa família, mas existem coisas que Deus faz agora, Ele tem o poder do presente, nós não podemos viver nem só no passado e nem no futuro, mas no presente. Deus é um Deus de presente, Ele está presente em nós, amém? E eu queria ler algo aqui que tem a ver com essa palavra, que é um personagem bíblico. No Antigo Testamento, Jesus não havia vindo ainda, mas Jesus já existia, amém? Jesus não havia nascido, mas Ele já existia. Ele já era com o Pai, quando foi feita a terra. Ele, o Pai e o Espírito Santo de Deus. Então Ele não tinha nascido como homem ainda, mas Ele já estava presente. E tem um personagem bíblico aqui, que ele estava numa situação que ele precisava ser descansado, que ele precisava tirar sobre os ombros dele uma carga muito pesada. Eu acredito que ninguém pode levantar a mão para ele, o dedo para ele e falar assim, nossa, mas ele estava nessa situação, como isso? Era um homem de Deus e como que ele ficou nessa situação? Irmãos, nós somos homens, mulheres de carne e osso, passamos por situações, e precisamos e necessitamos do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fala assim, eu preciso do meu Pai. Eu preciso do Senhor Jesus Cristo. E eu preciso do Espírito Santo de Deus. Amém? Irmãos, eu amo psicólogos. Amo a função de um psicólogo. Eu amo o ministério de aconselhamento na igreja. Acho que é uma bênção e acho fundamental. Mas tem coisas que nós só vamos conseguir com a comunhão com o Pai, com a comunhão com o Senhor Jesus Cristo, indo até Ele. Ele disse, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Isso não tira uma função de um psicólogo, isso não tira uma função de um aconselhamento, isso tudo é bom e necessário. Mas uma coisa é bom e necessário, outra coisa é fundamental. É fundamental nós termos a comunhão com Deus. E esse homem, esse exemplo que eu queria dar, é um homem que ele precisou. E eu acredito que muitos de nós, ou talvez todos, no lugar dele, estaríamos muito pior que ele. Porque às vezes a gente fala, nossa, mas como que esse homem de Deus fez isso? Mas se a gente se colocar no lugar dele, a gente vai ver
que talvez a gente fizesse pior, ou estivesse numa situação pior. Então, abra lá a palavra do Senhor no livro de 1 Reis, capítulo 19. O que o Senhor quer fazer nessa manhã? Renovo. Então não se desconecte do que Deus vai fazer nessa manhã. Ele não quer fazer, Ele vai fazer. Ele vai trazer renovo, descanso. E essa palavra é água para o nosso corpo, para o nosso coração. Nós vamos orar no final, mas eu queria que você já recebesse uma unção de paz, de gozo, de alegria, de renovo nessa manhã. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Até aqui. Se a gente voltar lá no capítulo 17, um personagem que não era conhecido, um profeta que não era de uma família rica, não era de uma linhagem real, não era da família dos profetas, era uma pessoa, um tisbita, que era lá da cidade de Tisbe, que era lá como se fosse a região metropolitana de Gileade. Né? Hoje o Mário estava conversando, cadê o Mário? O Mário nós estávamos conversando que o tio dele mora na região metropolitana de Mafra, né? Então, aquela metrópole, Mafra tem a região metropolitana, Gileade também tinha lá a região metropolitana, e se você pegar lá no mapa Tisbe, você não vai encontrar de tão pequena. E a família do Elias, eles nem comentaram quem que era a família do Elias, porque não era uma família conhecida, importante, nobre da região. Então ele era um homem simples, de uma família simples, que não era um grande teólogo da época, um grande estudioso, era um homem simples, de uma cidade simples, de um sobrenome simples, mas cheio do poder de Deus. Fala assim, o segredo é ser cheio do poder de Deus. Ele era a boca de Deus aqui na terra. Ele era a boca de Deus. Por isso que quando a gente está aqui no púlpito e você fala algo, e você está vivendo essa verdade, existe um poder nisso. Existe um poder das coisas acontecerem. Quando porque senão qualquer um lia a Bíblia e as coisas aconteciam. Você não vê a pessoa lá lendo a Bíblia, falando, oh, mas você vai ser curado. E a pessoa não é curada. Existe um poder de você ser boca de Deus. De você estar no centro da vontade de Deus, de você estar fazendo aquilo que Deus está mandando. É totalmente diferente do que eu pegar texto fora do contexto e declarar coisas da minha boca e eu não vivo aquilo, e aí as coisas não acontecem. Para as coisas acontecerem, eu preciso ser boca de Deus. Elias era a boca de Deus. E ele foi lá diante do rei, no capítulo 17, ser boca de Deus. Amém, irmãos? Nós não estamos falando de um popstar que tinha lá 50 milhões de seguidores na internet e o rei falou, não, eu preciso atender ele, né? Afinal ele é famoso e tal. Nós não estamos falando de uma pessoa. Nós estamos falando de um qualquer, uma pessoa lá que ninguém sabia, que foi citado na Bíblia, nem foi citado o que ele fazia antes, né, pastor Antônio? Não foi citado nada, foi lá, ó. Então, chegou na frente do rei, Elias, o tisbita, e ele foi falar algo para o rei. Ele era a boca do rei.
E o que ele foi falar para o rei? Quem era Acabe? Acabe era um pecador, Acabe era um rei que ele se casou com a pior mulher do mundo. Talvez não teve, assim como o Senhor falou, olha, não teve homem, nem antes nem depois de João Batista. O Senhor Jesus falou isso. Não teve homem nascido de mulher igual João Batista. Eu acredito que se Jesus falasse só, não houve mulher tão ruim antes nem depois do que Jezabel. Ele conseguiu casar com a pior mulher que ele poderia casar. Totalmente fora do Senhor, servia a Baal. Ela implantou o louvor a Baal dentro de Israel, mandou fazer postes ídolos e as pessoas adoravam outros deuses dentro ali no povo de Deus. E Acabe era comandado por ela e fez tudo o que era mal aos olhos do Senhor. E aí houve um profeta que foi falar algo para quê? Para haver um julgamento, para que houvesse uma mudança. Deus tem horas que ele fala assim, basta, basta. E vem o julgamento do Senhor. A gente não perde por esperar. Um dia o Senhor voltará. E vai ter um basta nas nações, vai ter um basta no pecado, vai ter um basta na impiedade, na injustiça. O Senhor vai dar um basta. Porque o nosso Deus não é um Deus do interruptor de luz que você pega, liga. Não. Ele é um Deus que vai fazendo o passado, presente, futuro. Nós precisamos perseverar. Às vezes as pessoas falam, pastor, mas por que uma hora a gente ora e acontece, outra hora a gente não acontece? Não, vai acontecer, é uma questão de tempo. Tem coisas que você precisa perseverar. Tem situações nas nossas vidas que é uma questão só de tempo. Nós vamos perseverar e as coisas vão acontecer. Por isso que nós não podemos julgar as circunstâncias ou os momentos. Porque se você pegar um momento aqui e fizer um julgamento de Elias, você vai falar, isso não era homem de Deus, o homem de Deus não faz assim. Ou se você pegar Davi, o rei Davi, bem no momento ali que ele pecou contra o Senhor, e você vai dizer, Davi não era um homem de Deus. E a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Então você não julga o momento, você não julga as circunstâncias que a pessoa está passando, mas é Deus quem revela. E as coisas acontecem ao longo do tempo. Deus não vai deixar nada passar em vão. Todas as promessas dele são cumpridas. Tudo o que ele faz e fala se cumpre. Amém? E ele foi lá no capítulo 17 falar para Acabe, não vai chover conforme a palavra do Senhor. Ele falou ou não? Não foi. Conforme a minha palavra. Ele não falou assim, olha, Deus está mandando... Não, conforme a minha palavra. Porque ele era a boca de Deus. Deus já havia falado face a face ali com ele e falou assim, você vai lá falar. E ele falou assim, não vai chover sobre a terra. Era um julgamento que Deus estava fazendo. E com certeza ali, quando Elias saiu, provavelmente Jezabel deve ter perguntado, quem é esse louco? Era um louco que falou que não vai chover. Quem é ele? Quem é ele para dizer isso? A Bíblia não cita isso. E não chove todo dia. Chove todo dia? Se um profeta falasse agora assim, olha, vai ficar sem chover sobre a terra. Daí não choveu hoje. Não estamos preocupados. Não choveu uma semana. Nós não estamos preocupados. Nós vamos começar a ficar preocupados a hora que começar a faltar água. Enquanto tem água em estoque, ninguém vai ficar preocupado. Todo mundo vai dizer, falou da boca para fora. Principalmente se for numa região que não chove, que chove pouco. Não é uma questão de que não vai chover amanhã. Não, vai parar de chover. E a hora que ele deu essa palavra, Deus fala para ele, se manda daí. Se manda daí porque o negócio vai ficar feio. Eu acho que só o apóstolo Paulo passou o que Elias passou. Porque o apóstolo Paulo era do lado desse lado, quando se converteu, ele perseguiu os cristãos. Então teve um momento ali na conversão do apóstolo Paulo que todo mundo tinha medo dele. E ele era perseguido por todos. Por romanos, pelos judeus tradicionais e pelos cristãos. Porque
Porque os cristãos achavam, não, esse cara vinha matar a gente. Não teve um momento que todo mundo queria pegar ele. Elias, quando realmente parou de chover, Acabe mandou persegui-lo em todas as nações. Ele era procurado. Eles mandavam soldados nas cidades atrás de Elias. E se Elias não tivesse, eles faziam o rei daquela cidade, o líder daquela cidade, o general daquela cidade, jurar que se ele estivesse lá, eles iam ter problema. E se eles vissem, eles tinham que jurar que iam avisar, porque ele era procurado. E com certeza, tudo era culpa de Elias. Você é do povo de Israel, de repente faltou comida, você não tinha água, teus filhos ali quase que morrendo. A culpa é de Elias, porque foi a boca dele. Ele que amaldiçoou a gente. E essa maldição está pegando, e a coisa está pegando. Então esse era Elias. E ele foi lá ser sustentado por corvos. Tomar água lá num riachinho que já estava quase secando. E o Senhor mandava pão e carne pelos corvos. Olha o ministério de Elias, hein, pastor Antônio? Hein, pastora Márcia? E a gente reclama às vezes de algumas coisas. Ele foi lá sozinho. O que aconteceu na pandemia? As pessoas ficaram sozinhas um pouco. Dentro de casa, tinha gente se jogando da janela. A gente viu isso na televisão em várias cidades. Teve gente que não aguentou ficar sozinha. E não estava totalmente sozinha, porque você tinha ali o celular, você podia falar por telefone, você acabava conversando com um vizinho, alguém ia te visitar lá de máscara, mas você ficava sozinho e deu um pânico nas pessoas. Então nós não podemos julgar Elias. Ele estava sozinho, não tinha celular, não tinha telefone, não tinha supermercado. Ele estava olhando ali no riacho e a água acabando. Era assim que estava a situação. Tinha que confiar todos os dias, porque não tinha o que comer, era o corvo. Certo, ele olhava, está quase na hora do corvo vir. Né? E era todo dia a mesma coisa, pão e carne de manhã e carne à tarde. Né? Carne era 2 vezes por dia, pão era só de manhã. Então de manhã o corvo levava pão e carne. De tarde, levava carne. E aí foi indo. E o riacho sumindo. E ele, certo, imaginando, todo mundo na terra vai querer me pegar. Porque ele não sabe o que estava acontecendo. Não tinha jornal, não tinha internet. O corvo não falava com ele. Ele não podia falar, corvo, o que está acontecendo lá? Me conta. Não, o corvo não fala. Só levava, obedecia a Deus. Então essa era a situação de Elias. Daí, como se não bastasse, quando acabou a água, Deus fala para ele, olha, eu vou te mandar lá numa viúva, lá em Serepta. E ele vai lá na viúva, ele não vai ter um ministério para ajudar a viúva, ele não vai lá sustentar a viúva, ele vai ser sustentado pela viúva. Olha o tratamento de Deus para Elias. Uma coisa é eu ir lá, ó, você vai lá na viúva, porque você vai levar mantimentos, você vai levar a palavra de Deus lá. Não, você vai ser sustentado pela viúva. Numa cidade que já também não tinha mais água. E a viúva ia morrer, ó, tenho mais um bolinho aqui, vou morrer. Mas ele era a boca de Deus. E ele falou, manda para mim o bolinho. Porque não vai faltar farinha na tua botija, não vai faltar azeite nesse pote, até voltar a chover sobre a terra. E ela, o seu filho e Elias, vocês foram sustentados até voltar a chover. E como se não bastasse, às vezes a gente está no ministério e nós queremos ver o poder de Deus. Às vezes a gente acha, não, se Deus é comigo, as bênçãos virão. Olha aí, ó, já tem a bênção da prosperidade. Mas o que aconteceu? O filho da viúva morreu. São dificuldades que vêm. Isso tudo entrando no coração de Elias. Tudo entrando no coração de Elias. Como é que a pessoa vai se sentindo? Sustentado por uma viúva.
todo mundo querendo matar ele. Como ele se sentia? Olha a situação de Elias. O filho morre. Ele vai abrir o coração para o Senhor. E ela culpa ele. A viúva fala, foi você que trouxe essa maldição. Você já fala que não vai chover, porque com certeza ali, durante algum tempo, mais do que um ano que ele ficou ali, com certeza ela perguntou, quem é você? O que você fez? Olha, eu falei para não parar de chover e não está chovendo. Ah, então você que é o culpado? Sim, sou eu. Mas você pelo menos falou que não ia faltar farinha, não ia faltar azeite. Mas agora a culpa é tua. O que você veio fazer aqui? Matar o meu filho? E ele não ficou se justificando. Ele pegou o filho dela e foi levar lá para o quarto. E abriu o coração para Deus. Deus, até essa viúva, e comigo aqui ainda, que situação. Mas Deus ouve a oração de um servo que está na posição certa. Fale para o seu irmão, Deus ouve a oração de um homem ou uma mulher de Deus que estão na posição certa. Deus ouve. Olha a responsabilidade que nós temos como homens e mulheres de Deus, para a gente fazer uma oração, para a gente fazer um pedido a Deus. Elias não estava em pecado, um homem obediente. Você não vê nenhuma desobediência em Elias, nenhuma desobediência em Elias. Totalmente, Deus falava, vai fazer isso, vai fazer isso, agora vai lá para a viúva, vai. Agora vai lá, fala para Acabe que vai chover, ele vai. Ele não desobedeceu nada. Mas olha como estava o coração dele. Olha como... Hoje é dia do quê? Renovo. Assim como Deus renovou Elias, vai renovar nossas vidas nessa manhã. Ele vai renovar, porque Ele é bom, Ele é misericordioso. E Deus dá a graça do Filho ressuscitar. Quando ele ressuscita, essa mulher fala, realmente, tu és homem de Deus. Porque não era normal alguém ressuscitar alguém. Deus é maravilhoso. Ele muda toda a situação. Se precisar, Ele ressuscita aquilo que está morto. Às vezes a gente quer viver só passado, futuro. Marta, Maria, lá quando Lázaro, né? O que aconteceu quando Lázaro morreu? Se tu estivesses aqui, né? Passado, se você estivesse aqui. Mas tem futuro também. Eu sei que o Senhor vai ressuscitar lá na frente. Não, Deus é um Deus de presente. Deus é um Deus de presente. E ele ressuscitou. E depois Deus manda ele ir lá atrás de Acabe de novo. Acabe procurando ele para matar ele por tudo. E Deus manda ele. Acabe, agora você vai. Traz toda Israel aqui para o Monte Carmelo. Porque nós vamos ver quem é Deus. E acontece toda aquela situação com os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas de Acerate que comiam na mesa de Jezabel. Estamos falando de 850 profetas. E ele faz uma prova ali com aqueles profetas, até chega a tirar sarro deles, porque eles ficam a manhã inteira clamando ao Deus deles, para queimar as oferendas, e eles clamam, se cortam. E Elias até fala assim, ele deve estar dormindo, ele deve ter viajado, Baal ele deve estar fazendo as suas necessidades. E ele até caçoa, e quando ele ora, vem o fogo do céu. E ele fala para o povo matar, e não deixar nenhum livre, nenhum profeta de Baal. Os 450 morreram ali no campo de batalha. Foi feito e cumprido um juízo de Deus. E aí que entra o capítulo 19. É nesse momento que entra o capítulo 19.
E Acabe fala para Jezabel o que Elias fez com os profetas dela. Os homens que ela ouvia, os homens que eram da proteção dela e que morreram. E ela fala, não, aqui ó, façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã estas horas eu não fizer com a tua vida como fizestes a cada um deles. Houve uma ameaça de Jezabel contra Elias. Ela mandou dizer isso para Elias. E Elias estava já no coração. Como é que estava o coração de Elias? Morte, guerra, perseguição, uma tribulação no coração dele. Põe a mão no seu coração. Fala assim, acalma-te, coração. Às vezes está uma tribulação no nosso coração, assim como estava de Elias, guardado as devidas proporções. Mas era isso que estava ele não estava mais nem ouvindo, porque era muita tribulação. Imagina, mandar o povo matar 450, perseguição, sustentado pela viúva, ficou lá não sei quanto tempo, sendo sustentado por corvos, sozinho, sendo julgado, metralhado. Todo mundo queria pegar ele. Agora ameaçado por Jezabel. Jezabel não era uma moça bonitinha, rainha lá, não, era uma mulher má, que já tinha matado muitos profetas. Já tinha matado, se ouvia falar lá que ela matava profeta de Deus, morte. E morriam diante de Deus, ali morriam. Elias falou, se eles morreram, eu vou morrer também, eu não sou melhor que eles. E aqui está o versículo 3. Temendo, pois Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Põe a mão no seu coração. Fala assim, hoje, Senhor, eu preciso que o verdadeiro amor lance fora todo o medo. Amém? Um homem que pediu fogo do céu, que matou os 450, que falou que não ia chover, e não choveu. Depois ele falou que ia chover, e choveu. Cheio do poder de Deus. Mas estava com o coração amedrontado. Estava com o coração ferido. Não estava ouvindo. Não estava alinhado. Temeu. Muitas vezes Deus tem feito coisas maravilhosas na nossa vida, maravilhosas na nossa família. Ao longo do tempo a gente vai vendo as promessas sendo cumpridas e muita coisa acontece. E você está cheio do poder e vendo um monte de coisa acontecer e promessas sendo cumpridas. E de repente, alguma coisa que não deu certo, alguma ameaça, alguma coisa que você não está conseguindo, você quer pôr tudo a perder por medo. Que Deus lance fora todo medo nesta manhã sobre as nossas vidas. Versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Olha a situação de Elias. Ele falou, Deus, eu quero morrer, porque a Jezabel vai me matar, então o Senhor me leve, por favor. Deitou em cima de um zimbro e pediu para morrer. Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Irmãos, Elias estava totalmente cego nesse momento ali. Imagine você receber a visita de um anjo falando com você, te dando direção. Daí você levanta, olha para o anjo. Toma um pouquinho de...
um pouquinho de água, come um pedaço de pão, ele não comeu todo o pão, comeu um pedaço de pão, olhou para o anjo e voltou a dormir. Olha como a gente às vezes fica numa situação que você está amedrontado, que você fica inerte, que nem se Deus vier falar com você, você sabe? Às vezes você está orando por uma pessoa, você recebe uma palavra de Deus. Quem aqui é um profeta do Senhor, né? A pastora Márcia, a pastora Antônio, a Marta, que vocês têm palavras, às vezes você não fala para uma pessoa, parece que a pessoa não acredita. Parece que, hein, pastor Antônio, não é assim? A pessoa está, porque ela está atribulada, o coração já está tão duro, que para ela tanto faz. Voltou segunda vez o anjo do Senhor. Deus é tão bom, né? Deus é tão maravilhoso que Ele não desiste. Então o anjo voltou, tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Você comeu só um pedaço, come tudo, porque o caminho te será sobremodo longo. Elias era um homem que obedecia a Deus. Então ele levantou-se, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e disse: que fazes aqui, Elias? Deus é soberano, amém? Ele já sabe todas as coisas, né? Precisava perguntar para Elias. A gente já vai entender o porquê que Deus pergunta as coisas. Que fazes aqui, Elias? Mas irmãos, o anjo não tinha tocado Elias? Presta atenção nisso, presta bem atenção. O anjo não tinha tocado Elias? Se você vê um anjo, você não ia querer falar alguma coisa, conversar com ele, hein, pastor Antônio? O anjo vem, está aqui água, está um anjo brilhando, porque era um anjo. Não sei como é que era aquele anjo, mas era um anjo, ele estava sozinho ali. Traz o pãozinho, a comida, não ia querer falar com ele, não ia querer perguntar alguma coisa, abrir o seu coração, mas ele estava... Deus pergunta para Elias aqui. Elias continuava com aquele mesmo coração, não mudou. Ele só tinha comido um pouco e andado 40 dias, mas o coração dele estava atribulado. E Jesus perguntou, e ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a minha vida. Às vezes você é um homem e uma mulher de Deus, cheio do poder de Deus, que está sendo usado para dar palavras proféticas, que está sendo usado para pregar o Evangelho, que está sendo usado para a cura, que está sendo usado aqui no louvor tremendamente, que está sendo usado como um conselheiro absurdo, como está sendo usado empresarialmente, ou qualquer coisa que você está sendo tremendamente usado. Mas às vezes o teu coração está com um problema e precisa se resolver. E você, religioso na frente de Deus, fica falando de coisas. Olha, eu estou cumprindo aqui, ó Senhor, eu louvei, eu preguei, ó Senhor, e Deus quer te curar. Isso não é esse tipo de conversa que Deus quer ter quando precisa curar um coração. E aí vem o tratamento de Deus. Deus trata. Aí o psicólogo não entende isso aqui. Aí quem dá conselho não entende. Aí o pastor não entende. O bispo, apóstolo, profeta não entende. Tem coisas que só o Espírito Santo de Deus entende. Fala assim: é fundamental para ser curado o meu coração, eu ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Não estou tirando aqui, o pastor tem o seu trabalho e é necessário, o profeta tem o seu trabalho, é necessário, o psicólogo tem, o aconselhador tem, mas tem coisas que é só Deus para curar o nosso coração.
E Elias estava ali querendo ser religioso. Olha, veja só, estão querendo me matar, como se Deus não soubesse. Quem tinha levado Elias para lá, quem mandou Elias, toda a direção era de Deus. E Elias era obediente, não era desobediente, irmãos. Não adianta você ser um religioso obediente. Olha, eu obedeço tudo. Chego no horário, faço todas as minhas tarefas, não erro nada, levo comida para minha casa, faço tudo, mas e o seu coração? Deus quer tratar o nosso coração, porque a gente só pode tratar as pessoas se nosso coração estiver limpo. A gente só pode ser sal da terra e luz do mundo de uma forma tremenda se o nosso coração for tratado. Eu não estou falando do tratamento exterior. Às vezes você está machucado, ou não tem um braço, ou não tem uma perna. Isso você pode ser usado, não tem problema. Você pode estar sem carro, você pode estar sem dinheiro, você pode ser usado sem dinheiro, você pode não ter nem onde morar, você pode ser usado, mas o problema não está no exterior, o problema está no coração. O que Deus quer tratar é coração, não é o externo. Nós não estamos falando nessa manhã do externo. Podemos um dia pregar sobre coisas externas, como a gente prega aqui, mas hoje Deus está falando em renovo, em coração. E Ele está falando do coração de uma pessoa que veio aqui pela primeira vez ao meu coração, de um pastor, de um profeta, de um líder, de um diácono, dos nossos corações. Deus está falando nessa manhã do seu coração e do meu coração. E Ele não quer desculpas, Ele não quer dizer, olha, mas Senhor, mas eu estou obedecendo isso aí. Obedecer, tem que obedecer. Mas só obedecer não é o que vai garantir a nossa vida. Deus quer te trazer vida e vida em abundância. E Deus aqui começou a tratar Elias. E eu já preguei isso aqui várias vezes, e não dessa forma, e já li essa palavra várias vezes, mas agora parece que Deus foi tão bom e me abriu os olhos para isso aqui, dessa forma. Porque Deus é bom. Porque é o Espírito Santo que revela as coisas. Disse-lhe Deus, sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Então ele está na caverna, o Senhor fala, sai daí, Elias. Sai aí que nós vamos conversar, porque eu vou tratar o teu coração. Você quer morrer, né? Mas não é hora de morrer. Não tem vontade, às vezes, que a gente... Eu sei que... Eu sou pastor, eu já ouvi várias pessoas já vieram me aconselhar, não com vontade de morrer, mas assim, já desabafaram falando assim, pastor, se eu pudesse, eu queria sumir. Faz só com o dedinho, assim, né? Quem já pensou em sumir, né? Ó, a Marta já fez assim. Deus quer tratar. Elias estava pensando não em sumir, em morrer mesmo. Deus me leva, me leva. Mas Deus queria tratá-lo. Depois eu vou te levar, Elias. Mas primeiro eu vou te tratar. E a hora que eu te levar vai ser muito mais surpreendente do que você imagina. Porque Elias não morreu. Elias foi levado com uma carruagem de fogo. Que bênção, né? Um cara que estava querendo falar assim, me mata, que caia a árvore aqui em cima da minha cabeça. Deus fala assim, não. Vai vir uma carruagem de fogo. Mas antes de vir a carruagem de fogo, eu vou tratar o teu coração. Deus quer usar muito as nossas vidas, mas antes precisa tratar o nosso coração. E hoje é dia de tratamento de coração. Eis que passava o Senhor em um grande e forte vento, fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Era assim que estava o coração de Elias. Uma tempestade. Porém, o Senhor não estava no vento. Ele é o dono do vento. Ele faz o vento, mas ele não estava no vento. Talvez o Senhor queria mostrar para ele assim, olha, Elias, sabe a tempestade que veio,
Sabe, a água que veio, que vocês acharam, nossa, agora vamos glorificar Deus porque veio a bênção de Deus. Não estou aí não. Acalma o teu coração. Eu mando a bênção, mas eu não sou a bênção, eu mandei a bênção. Depois de um vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Olha, eu fiz um abalo na nação aí, Elias. Eu abalei a nação, e o teu coração também está abalado. Mas eu não sou o abalo, eu julgo as nações. Eu faço justiça. Vai ter um dia que Deus vai vir e vai cobrar de cada um. Tem dia para isso. Mas Ele não é um Deus vingativo. Ele não está nisso. Ele precisa fazer isso. Porque Ele falou que vai fazer isso. E Ele não estava ali no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. Elias mandou fogo do céu. O coração dele, Deus, manda fogo do céu. Talvez Elias, com aquele coração assim, ele queria que Deus viesse e falasse assim, Elias, vai lá agora, e manda fogo lá sobre Acabe, sobre Jezabel, e queima eles, e queima todos. Mas Deus não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Um vento tranquilo, uma brisa. Uma brisa. Deus é um Deus de paz. Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus de amor. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Deus já não tinha perguntado isso, Elias já não tinha respondido. Só que Deus já havia tratado o coração de Elias. Deus já tinha falado, eu não estou na tribulação, essa tribulação toda que está no teu coração, eu não estou nisso. Eu sou um Deus de paz. Eu sou um Deus de amor. Você vai ter que aprender que eu faço juízo, mas eu não sou um Deus do juízo, eu sou o Deus de paz, eu sou o Deus de amor, eu sou o Deus de misericordioso. Lembra do presente, passado e futuro? Deus já estava falando, olha, eu vou perdoar todos que quiserem se arrepender. Isso serve para nós, às vezes, quando vemos coisas horríveis na televisão. Pessoas caçoando do Senhor Jesus, fazendo heresias que nunca foram vistas. A gente tem visto isso na televisão. Depois que você ouvir essa pregação, mude a sua atitude, de em vez de levantar a mão e falar, manda fogo sobre isso. Senhor, tem misericórdia dessas vidas. Ore por essas vidas, para que elas se convertam, se arrependam e mudem de vida. Porque Deus é um Deus misericordioso, amoroso. Se eles não se arrependerem, é outro problema. Mas Ele quer que a gente se arrependa. Ele quer que a gente seja tratado, porque Ele é um Deus de paz. E é na paz que Ele anda, é na paz que Ele caminha. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os seus altares e mataram os teus profetas à espada. E fiquei só e procuraram tirar-me a minha vida. Aqui ele já desabafou com o Senhor, ele já estava entendendo quem era Deus. Ele estava tendo comunhão com Deus. Fala assim, eu preciso ter comunhão com Deus para curar meu coração. Nós não vamos curar o nosso coração na religião,
não vamos curar na lei, nós vamos curar o nosso coração no amor, na comunhão com Deus, na comunhão com o Espírito Santo. Disse-lhe o Senhor, vai. Aí quando você está ouvindo o Senhor do coração, não está obedecendo pela religião, você está ouvindo o Senhor em amor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000. Elias tinha falado, só sobrou eu, Senhor. Só eu que não me... Às vezes o orgulho, a gente, não, só eu. Só nossa igreja aqui que está na direção de Deus, né? E Deus deixou Elias falar, porque ele não ia nem ouvir. Mas agora Elias estava ouvindo. E aí Deus fala no finalzinho assim, ó, Elias, eu conservei 7.000 igual você, que todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Deus vai dando umas pancadinhas no coração de Elias, mas daí já estava tratado. Elias, teu tempo não acabou ainda. Nosso tempo não acabou ainda. Deus vai resolver os problemas. Mas antes Ele quer resolver aqui, ó. Tudo vai ser resolvido. Elias, calma, tem muita coisa para se fazer ainda. Você vai ungir um rei, vai ungir outro rei. Vai precisar de um sucessor para você, que vai caminhar com você. Eliseu, ele vai caminhar com você, ele vai ver o que você faz. Foi um grande profeta de Deus, Eliseu. Mas antes vamos tratar o teu coração, porque você está atribulado, está magoado, está com medo. O medo faz com que a gente nem ouça a Deus. A gente não ouve, obedece, mas obedece na religião. Nós precisamos obedecer no amor, com entendimento, com vontade. E Deus quer tratar o nosso coração nessa manhã. Amém? Você que está nos assistindo, nós te abençoamos nessa manhã. Que Deus te abençoe.